Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois FOFs, o KIZU11 com o BCFF11. Lembrando que o BCFF11 realizou um desdobramento das suas cotas e agora ele é um fundo de base 10. Então, qual deles é melhor para se investir se você está procurando aí um FOF para poder colocar na sua carteira de investimentos? Qual deles tem se desempenhado melhor e apresentado assim melhores oportunidades de investimento? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estou simplesmente aqui fazendo um comparativo e a escolha de decidir investir ou não em algum deles é totalmente sua. Fica aí até o final do vídeo que no final vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles está com melhores indicadores. Beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe o seu like, deixe seu comentário também se você investe em algum desses dois ativos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo KIZU11, atualmente sendo negociado a R$ 8,13. Na última sexta-feira, ele teve uma desvalorização aqui de 1,45%. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 7,58, que foi a sua mínima, e os R$ 8,81, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está de 11% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de 89 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do KIZU11, você já teria recebido aí 89 centavos em dividendos. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 8,87. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 8,13. Então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,92, isso quer dizer que o KIZU11 está com desconto de 8% no momento. Seu patrimônio atual é de 391 milhões de reais, ele tem aqui um pouco mais de 8,9 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 129 mil cotistas. E tem uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. Descendo aqui, nós podemos ver que no dia 30/11, ele anunciou aqui seus rendimentos, que serão pagos no dia 14/12, e ele vai pagar aqui 7,5 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a uma rentabilidade de 0,90%, levando em consideração a sua cotação base de encerramento no dia 30, que foi os R$ 8,25. Se descermos mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde que o KIZU11 começou a ser negociado na Bolsa de Valores, lá em fevereiro de 2021 para cá. E aqui podemos ver, praticamente esse ano de 2023, ele está pagando os mesmos valores que pagou aqui no ano de 2022. Então, seus dividendos praticamente se manteram estáveis, nem diminuiu e nem aumentou. Agora aqui no seu último relatório gerencial, pessoal, vamos conferir um pouquinho e entender melhor como é que o KIZU11 ele funciona. Aqui podemos ver que seu gestor é a Quilima Gestão de Recursos. Ele teve início lá no dia 8/10/2020, porém ele só começou a ser negociado na Bolsa de Valores no dia 15/1 de 2021, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano e ele não faz a cobrança de taxa de performance, o que é um ponto positivo. E qual é o objetivo do KIZU11, pessoal? Aqui ele menciona: o fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Esse índice Suno 30 ele escolhe ali os 30 principais fundos imobiliários que atualmente são negociados na Bolsa de Valores. Então, o KIZU11 tem como prioridade investir nesses 30 principais fundos imobiliários. Mais adiante vocês vão ver quais são esses fundos. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultado mensal financeiro. Então, tendo como referência aqui o mês de outubro, o KIZU11 ele teve uma receita aqui de 3,2 milhões de reais, que vieram dos seus fundos imobiliários, dos rendimentos que ele recebeu e também da renda fixa, que ele tem um pequeno investimento. E ele pagou aqui em despesas o valor de R$ 187 mil. Então, no final, o KIZU11 ele teve uma receita líquida de R$ 3.047 mil. E ele distribuiu em rendimentos o valor de R$ 3.314 mil. Então, perceba que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Porém, nos meses anteriores aqui, ele sempre vinha gerando uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então, ele tem aqui uma reserva que ele usou para poder completar esse valor aqui para continuar pagando R$ 7,5 centavos aos seus cotistas em dividendos. E apesar de ter usado esse valor em reserva para poder manter os seus rendimentos, ele ainda tem aqui,
nesse segundo semestre de 2023 uma reserva de 29 centavos por cada cota. E se ele fechar um ano com essa reserva, ele tem que distribuir aqui para os seus cotistas. Aproximadamente aqui 95% desse lucro ele tem que distribuir em dividendos aos seus cotistas. Então no mês de janeiro aí provavelmente o Kizu 11 ele vai pagar um rendimento maior para quem é cotista dele. Aqui vocês podem conferir os fundos imobiliários que atualmente o Kizu 11 ele investe. Podemos ver aqui, de modo geral, se você olhar cada um aqui, são fundos realmente muito conhecidos, fundos os melhores de cada segmento, por exemplo, o HGRU11, o BRCO11, o KNRI11, o MXRF11, XPML11. Então vocês podem ver aqui que o Kizu 11 ele tem excelentes fundos imobiliários, justamente os 30 principais que são negociados na Bolsa de Valores. Porém, ele tem alguns outros também que não são muito conhecidos, como por exemplo, o GTWR11, o MCCI11, o TPRO11, e tem alguns outros ativos aqui que também não são lá muito bons, né? Por exemplo, o HCTR11, o DEVA11, esse outro fundo aqui. Mas de um modo geral, podemos ver que os principais fundos imobiliários que ele investe são os melhores, por assim dizer. Mais embaixo aqui vocês podem ver o segmento, ou no caso o setor, de cada fundo imobiliário. Então vocês podem conferir aqui que 34% dos fundos que atualmente o Kizu 11 ele investe são do segmento de papel, então são de CRIs. Ele tem aqui 24,1 fundos imobiliários de galpões logísticos, 14,1 fundos de shopping, 10% fundos híbridos, 8% fundos de lajes, 4% de renda urbana e 2,7% de bancário e varejo. E ao lado aqui nós podemos ver que 97,7% de todo o patrimônio do Kizu 11 está investido em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 2,3% na renda fixa. Agora vamos analisar, pessoal, o BCFF11, atualmente sendo negociado a R$ 8,87. No dia de ontem, ele fechou aqui 0,88% por desvalorização. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 7,61, que foi a sua mínima, e os R$ 9,52, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está de 9,36% e ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de 84 centavos. E nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de 5%. Se descermos aqui, podemos ver, aqui ainda não está levando em consideração o desdobramento das cotas, mas eu fiz o cálculo aqui. O preço justo do BCFF11 é os R$ 9,73, mas como vimos lá em cima, está custando atualmente o valor de R$ 8,97. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Eu calculei aqui também seu P sobre VP e está de 0,91. Então o BCFF11 está com desconto aí de 9%. Seu patrimônio atual é de 1,9 bilhão de reais, então é um fundo muito grande. Ele tem aqui um pouco mais de 41 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 303 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária excelente de 2,5 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado ainda foi do mês de novembro. Ele ainda não anunciou do mês aqui de dezembro. Essa próxima semana ele vai anunciar. Ele anuncia aqui no quinto dia útil de cada mês. Tirando como referência, seu último pagamento foi de 7 centavos por cada cota. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos dos últimos anos. Lembrando que o BCFF11 é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores. Temos aqui o seu histórico de dividendos de 2016 para cá e podemos ver que pelo menos do ano de meados de 2020 para cá ele vem aumentando um pouquinho os seus rendimentos. Porém, de modo geral, se compararmos com 2016 até agora 2023, praticamente se manteve ali os mesmos valores, sem muita alteração. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor como esse fundo ele funciona. Então ele fala aqui qual é o objetivo do fundo, é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Ele também pode investir em CRIs, em LH e LCI, que são ativos da renda fixa. Esse fundo teve início lá em janeiro de 2010. Podemos ver que seu gestor é a BTG Pactual, gestora de recursos. Ele cobra aqui uma taxa de gestão junto com a administração que soma seu valor de 1,25% ao ano, e ele não cobra a taxa de performance, assim como o Kizu 11 também, ele não realiza essa cobrança. Aqui podemos ver que atualmente o BCFF11 ele investe em 64 fundos imobiliários e ele tem aqui também 16 CRIs. Aqui no seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de R$ 16.450.000. Suas despesas somaram R$ 2.228.000. Então, no final, ele teve um resultado líquido aqui de R$ 14.104.000. Porém, ele não menciona aqui qual foi o valor
que ele distribuiu em rendimentos. Infelizmente, o relatório do BCFF11 ele tem que melhorar bastante. É um relatório muito pequeno, traz poucas informações, o que é ruim para quem quer investir nesse fundo. Aqui vocês podem ver quais os 20 principais investimentos. Então ele tem aqui entre fundos imobiliários e CRIs, que é os ativos que ele tem os maiores patrimônios investidos. Então podemos ver que sua maior posição atualmente é no BTCI11, que é um fundo da própria gestora. Ele tem aqui 9,6% de todo o seu patrimônio investido nele, diferente do KIZU11, que é bem diversificado, que não tem exposição superior a 5%. Aqui podemos ver que o BCFF11 ele tem algumas exposições aqui acima de 5%. Apesar de ter aqui dois fundos muito bons, como o BTCI11 e o KNP11, isso não é muito aconselhável, né? Você ter assim grandes exposições. É muito melhor você ser diversificado, que minimiza eventuais riscos. Se vocês quiserem conferir todos os 64 fundos imobiliários que o BCFF11 ele tem, vocês podem vir aqui no site Status Invest. Quase no seu final aqui ele vai mostrar todos os fundos, ó. O ticket do fundo, o segmento de atuação desse fundo, o valor investido em cada um deles, a quantidade de cotas e a questão do PL, né, do patrimônio líquido investido em cada um desses ativos. Como eu mencionei, ele tem aqui uma maior exposição desses três primeiros fundos imobiliários, e aqui vocês podem ver que ele tem um CRI, que é esse daqui, que ele tem uma exposição também muito grande. Aí vocês podem vir passando aqui e conferir cada um dos fundos que atualmente ele tem. Ele tem bons fundos imobiliários, porém se compararmos com o KIZU11, os fundos que o KIZU11 são muito melhores do que o BCFF11. E aqui vocês podem ver também o segmento de atuação dos fundos imobiliários que ele investe, né? Em fundos imobiliários de papel e CRI, ele tem uma porcentagem aqui de 48% de todo o seu patrimônio, então ele tem uma exposição maior nesse segmento de atuação. Em fundos considerados comercial, ele tem aqui 24%, fundo de logística 12%, shopping 5%, hotelaria 5%, outros FOFs 2%, outros tipos de fundo 2% e em caixa também tem 2%. Então, de modo geral, aqui podemos ver que 87% de todo o seu patrimônio está investido em FIIs, ele tem 12% do seu patrimônio investido em CRIs e 2% na renda fixa. E o BCFF11, diferente do KIZU11, ele usa aqui uma estratégia, que é a de renda e a de ganho de capital. Essa estratégia de renda, ele compra um fundo com o objetivo de levar ele por muito tempo, então seu objetivo é a renda que esse fundo vai gerar no decorrer do tempo, através dos rendimentos, e ele tem aqui esse ganho de capital. Então ele compra um fundo em um preço, espera esse fundo se valorizar para depois vender ele no lucro. Diferente do KIZU11, que ele não faz muito essa movimentação, ele não tem esse tipo de estratégia. Agora vamos colocar aqui, pessoal, um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Com respeito a preço, podemos ver que o KIZU11 ele tem um preço muito mais acessível do que o BCFF11. Em questão de dividend yield, o KIZU11 também se destaca com uma rentabilidade maior do que o BCFF11. Em questão de P sobre VP, os dois estão praticamente a mesma coisa, a diferença aqui, desconto de 8 até 9%. Em questão de liquidez, o BCFF11 destaca com uma liquidez maior, porém o KIZU11 tem uma liquidez suficiente para que você não tenha maiores dificuldades na compra e venda desses papéis. Em questão de patrimônio, o BCFF11 ele se destaca com patrimônio bem maior do que o KIZU11. Em questão de caixa, também o BCFF11 ele se destaca com caixa bem superior ao do KIZU11. Além disso, em questão de cotistas também ele se destaca. Em questão de gestão, as duas eu acho praticamente a mesma coisa, são duas gestoras aí medianas. Em questão de taxa de administração, o KIZU11 se destaca com uma cobrança bem inferior ao do BCFF11, praticamente a metade. E em questão de taxa de performance, nenhum dos dois eles realiza essa cobrança. Então, de modo geral, pessoal, qual a sua opinião? Qual deles é melhor para se investir? Apesar de alguns indicadores do BCFF11, como questão de liquidez, patrimônio, caixa e cotistas ser um pouco maior, eu acho melhor o KIZU11, até pelos fundos que ele investe e também pelo fato de ele não ter exposição elevada a nenhum dos seus ativos. Então ele é bem diversificado e praticamente todos os fundos que ele tem são excelentes fundos imobiliários, que se destacam aí no setor de atuação. Então eu, pelo menos no meu ver, eu acho o KIZU11 bem melhor do que o BCFF11. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que o KIZU11 é melhor do que o BCFF11? Ou você acha que o BCFF11 é melhor do que o KIZU11? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.